Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Estamos de volta com mais um vídeo neste canal abençoado e hoje eu vou trazer um tema muito importante, curioso, especulativo, que é o tema predestinação. Eu quero ler aqui em Romanos capítulo 8 e os versos 28, 29 e 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem, lemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos e queremos falar exatamente sobre predestinação. Eu tenho alguns versículos aqui que nós vamos ver o que é que a Bíblia diz, porque muitas pessoas, já vi várias pessoas conversar comigo concernente a isso. Não, tem uns que estão predestinados para ser pobre, outros estão predestinados para ser rico, outros estão predestinados para o inferno e outros estão predestinados para o céu. Alguns dizem que Deus já predestinou os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Mas isso daí é uma pura aberração, é uma heresia. E o que significa predestinar? Significa destinar com antecipação. E são dois verbos muito importantes que determina o homem para que ele está sendo predestinado. Deus tem sim, Deus predestina alguém, sim, mas Deus predestina alguém não é para o mal. Deus predestina alguém para o bem, para a salvação. Agora, o homem que faz a sua escolha entre o mal e o bem. Não é Deus que predestina. Aquele vai para o inferno e este vai para o céu. É o próprio homem que se predestina. Então, dois verbos importantes para que a pessoa tenha uma informação precisa de si mesma a quem está predestinado. O verbo conhecer e o verbo escolher. Eu quero explicar aqui. Por exemplo, conheci a minha esposa. Conheci, e quando eu a conheci, eu a escolhi para ser minha namorada. Depois, noivado e depois casei. Ou seja, predestinar é destinar com antecipação. Então eu conheci e vi que era realmente uma pessoa que faria parte da minha vida e seria uma pessoa muito importante no meu dia a dia. Então eu a predestinei, esta será minha esposa. E ela também predestinou-me a ser o seu esposo. Portanto, estamos juntos com uma predestinação, fomos predestinados um ao outro pela escolha e determinamos com antecipação. Mas o que é que a Bíblia fala sobre esta questão de predestinação? Por exemplo, trago um texto bem conhecido, que é um texto universal, que todos conhecem, a criança conhece, é João capítulo 3, versículo 16 em diante. Mas o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, olha só, mas tenha a vida eterna. Então, quem crer no Filho de Deus, no Senhor Jesus, esse já está predestinado à salvação. Agora, quem não crê, ou seja, o homem que decide se crê ou não. Se ele não crer, então ele está se predestinando para o inferno. É isto. O verso 17, o versículo 17, diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus queria que todos
O desejo de Deus ainda hoje é que todos sejam salvos, ou seja, que todos sejam predestinados para a salvação. Mas quem decide a outra parte? É o homem, é o próprio homem. O versículo de número 19: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Deus dizendo, olha, a condenação é esta. Ou seja, o homem conhece e escolhe. Deus disse, a condenação é essa. Então, se o homem escolher a condenação, claro que ele está se predestinando ao inferno. A sua alma indo para o lago de fogo. Veja o versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, a pessoa ela fez uma escolha na vida. A pessoa ela fez uma escolha errada na vida. Para ela está certo, para ela está ótimo, para ela está bom. Mas para outros que olham esta pessoa, diz, muda de vida, pai, sai deste vício, larga esta bebida, larga este vício maldito. E aquela pessoa, ela prefere aquela atitude, ela se acha incapaz de deixar, ela acha que aquilo é uma diversão, ou coisas assim, é um hobby, etc. Todo mundo está vendo que aquela pessoa está caminhando para o mal, ela está se predestinando para o mal. Deus quer que ela vá para o céu, Deus quer que ela seja salva. Olha que Paulo diz aos Efésios, capítulo 1, verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo 5: e nos predestinou para filhos e de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 11 do mesmo capítulo: nele digo em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O propósito de Deus era e é ainda que todos sejam salvos. Veja bem que para o bem tem mais coisas do que para o mal. E as pessoas, em tantas coisas boas que existem, escolhem uma, que é a tragédia da sua alma. Veja Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O versículo 8 do mesmo capítulo: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, de toda árvore do jardim, muita mesmo, muita. E Deus disse: mas, versículo 17, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ou seja, Deus está dizendo para o homem: se tu comer, tu vai morrer. Tu vai se predestinar para a morte. Tu vai mesmo predestinar o teu destino. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem se predestinou para a condenação. Então, não é Deus que predestinou um para ser salvo e outro para perdição. Não. Você que está me ouvindo agora, para que você é predestinado? Para ir para o céu ou para ir para o inferno? É você que é responsável. É você que decide para onde você quer ir. O seu destino está com você. Olha que diz João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pensa nisto. Deus te ama. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você seja amaldiçoado. Deus quer te abençoar. Então, te predestina para o bem. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.